Olá, vamos continuar aqui o estudo da carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos no finalzinho do capítulo 7. E aí eu vou retomar uma frase que eu falei semana passada. Sabemos que a lei é espiritual, né? Então, a revelação divina que vem por meio das várias tradições religiosas, ela tem, né, na sua raiz uma mensagem divina. Ainda que, lógico, a gente nem sempre compreenda, nem sempre consiga traduzir fielmente essa mensagem divina nos atinge e nos ajuda na nossa evolução. Então ela é espiritual, mas eu sou carnal. Nós estamos aqui, nós estamos encarnados, nós temos o peso do corpo. E esse peso é importante porque é através dele que eu vou conseguir realmente aprender. Vendido como escravo ao pecado, né? Então a gente tem uma tendência a cair. Sem a busca das verdades espirituais, a gente pode cair assim com muita facilidade, porque a vida pode parecer sem sentido e aí eu vou fazendo coisas que eu justifico racionalmente, mas que não são boas, não vão ajudar ninguém, vão prejudicar. Aí eu falo assim, não, mas todo mundo faz, né? Enfim. Então eu posso cair, né? De muitas formas. Aí tem uma frase aqui que é muito famosa de Paulo e nem sempre, né? Acho que com a profundidade com que ele fala. Ele fala assim, ó, realmente não consigo entender o que faço. Porque veja bem, a nossa consciência, ela aponta pra gente, né, o que eu sou, o que eu quero, a minha relação com Deus, as minhas questões, a forma como eu percebo o mundo. Mas ainda que ele estava falando sobre isso, sobre a lei, né, percebo o que é o certo e o que é errado, nem sempre eu consigo fazer o certo. Nós somos seres ainda muito imperfeitos. Aqui no movimento espírita, a gente costuma dizer que a gente está mais próximo do começo, né, da partida do que da chegada, ou seja, só para dizer, nós somos ainda muito imperfeitos, nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, né? Nas categorias que os espíritos trazem para Kardec, de forma didática, o planeta de provas e expiações é o segundo tipo de planeta, né, que vai passar por transformações, está passando, para se transformar num planeta melhor, que é uma classificação chamada de planeta de regeneração, onde o mal já não prevalece tanto, né? Enfim. Então a gente ainda está nesse caminho. E aí o que acontece? Eu tenho clareza, né? A gente vai aprendendo o que é o certo, o que é errado, o que eu devo fazer, vou buscando o sentido da minha vida, ou seja, qual que é a minha contribuição, né, para a obra divina, para a sociedade, para a minha família, para o meu entorno, mas eu caio, nem sempre eu me controlo, nem sempre eu percebo, né, enfim. E aí ele fala assim, ó, eu não consigo entender o que eu faço, não é fácil me entender, pois eu não pratico o que eu quero. Mas eu faço o que eu detesto. Muitas vezes eu faço coisas que eu falo, ai, não era para ter feito isso, tô com raiva de ter ficado com raiva, tô com raiva de não estar vivendo daquele jeito que eu gostaria e que de vez em, né, em alguns momentos, alguns períodos eu consigo, mas agora não estou conseguindo. Só que ele coloca isso num outro contexto, um contexto mais espiritual, não só individual. Ora, se eu faço o que eu não quero, reconheço que a lei é boa, né? Então eu não tenho controle total ainda, eu estou seguindo Jesus, eu estou seguindo, né, uma vontade de me melhorar, mas eu ainda não tenho todo esse controle, então a lei que me fala o que é certo e o que é errado, ela é boa. Na realidade, não sou mais eu que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. Então, aqui é uma divisão, né? Tem o eu, e esse eu, uma parte dele cai no pecado, e aí ele fala do pecado, que é essa força do mal, mas tem esse eu que quer melhorar. Eu sei que o bem não mora em mim, isso é, na minha carne, né? Então, o que é bom, o que é belo, né? O que é justo, está na obra divina. E eu também sou obra divina, então é claro que isso está em mim. Mas não nesse eu mais vaidoso, mais superficial, né? Porque esse eu ainda erra muito. Pois o querer o bem está ao meu alcance, não porém o praticá-lo. Aqui a gente pode entender, não o praticá-lo inteiramente, a gente ainda não dá conta. Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero, né? Tá repetindo um pouco essa ideia, para mostrar a força mesmo, né? Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim. Verifico, pois, esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Comprazo-me na lei de Deus, segundo o homem interior, mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão e que me acorrenta a lei do pecado,
que existe em meus membros. Então aqui a gente está falando dessa guerra interna que a gente vive. Em outro momento, né, nas cartas dele, ele vai falar do homem velho, do homem novo, e aqui acho que cabe muito, né? É uma guerra de novo, né? Eu fazendo as mesmas coisas que eu já fiz sempre, e a doutrina amplia essa concepção, porque olha, então faz 5, 6 encarnações que eu sou uma pessoa vaidosa, que eu sou uma pessoa que gosto de mentir, enfim, né? Aqueles defeitos que a gente tem. Então, eu tenho uma tendência a repetir, porque faz tempo que eu penso dessa forma, que eu vivo dessa forma, que eu reajo dessa forma, que eu resolvo os meus problemas, as minhas dúvidas, as minhas questões dessa forma. Então a minha tendência é repetir. Só que é possível a gente se transformar, né? Mas percebo outra lei em meus membros e tal, né? Que me acorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. Infeliz de mim, é dolorido, ele está falando aqui da dor, né? Quem me libertará desse corpo de morte? Graças seja dadas a Deus por Jesus Cristo nosso, Senhor nosso. Assim, pois, sou eu mesmo que pela razão sirvo a lei de Deus e pela carne a lei do pecado. Ele faz essa divisão entre razão e carne, né? Mas ele mostra pra gente, é difícil, mas a gente tem Jesus. Então a gente pode superar pouco a pouco esses nossos limites. A gente continua semana que vem. Obrigada.